As flores estavam frescas, lírios brancos, vasos de cristal. 3 arranjos, um perto da janela, um perto da porta, um terceiro posicionado num ângulo específico que só fazia sentido se você imaginasse uma câmera apontada para ele. Alguém as havia encomendado na mesma manhã em que Victor Carter foi levado às pressas para o Hospital Hargrove, com um evento cardíaco que parou seu coração por 41 segundos dentro da própria cozinha. Quando as flores chegaram, ele estava inconsciente, respirando por máquina. Quando a família chegou, já estava ocupada. Celina, sua esposa de 11 anos, fez 3 ligações do estacionamento do hospital antes de entrar. Nenhuma foi para médicos. Nenhuma foi para parentes. Ela ficou 8 minutos ao telefone com alguém cujo nome não aparecia nos contatos, salvo apenas como um conjunto de iniciais, e quando finalmente cruzou as portas do hospital, carregava a serenidade específica de uma mulher que já havia começado a resolver um problema. Não a chorar por uma pessoa. Marcos, filho de Victor, 26 anos, dirigiu até a propriedade da família em Westchester na mesma manhã. Foi embora por 30 minutos. Quando voltou, trazia 2 pastas de couro que não eram dele. Colocou no porta-malas e foi direto de volta ao hospital, onde se sentou na sala de espera com uma expressão perfeitamente devastada. O irmão de Victor, Dale, cancelou uma viagem de negócios de 6 semanas em menos de 4 minutos. Não pareceu nem um pouco contrariado. Parecia, e as enfermeiras que observaram a família circular pelos corredores naquele primeiro dia escolheriam as palavras com cuidado ao descrever isso. Organizada. Como se tivesse uma lista e estivesse riscando os itens um por um. Ninguém chorou. Nenhuma vez. Não com o corpo inteiro. As expressões estavam corretas, as posturas eram adequadas, mas havia algo por baixo de tudo aquilo, algo que você sente da mesma forma que sente uma corrente de ar antes de achar a janela aberta, que estava errado. O homem no quarto atrás deles não estava morto. Tinha 49 anos. O coração batia com assistência mecânica. O cérebro estava intacto. Os pulmões inflavam e desinflavam com precisão artificial, e as pessoas que se chamavam de família já estavam tratando a ausência dele como um sinal de largada. Para entender o que aconteceu a seguir, você precisa entender o que Victor Carter era, não quem, o quê. Era o tipo de homem que havia construído sua riqueza da forma que outros homens constroem muros, não para exibir, mas para garantir que ninguém passasse por cima dele. Imóveis espalhados por 4 estados, participação em private equity em 2 empresas de logística. Uma estrutura de fundos tão hermética que seu advogado patrimonial certa vez disse, com admiração genuína e um leve desconforto, que Victor não havia feito um planejamento financeiro. Havia construído um labirinto em que só ele conhecia a saída. Toda movimentação relevante precisava da assinatura dele. Cada venda de imóvel, cada distribuição dos fundos familiares, cada doação, cada mudança de negócio, cada realocação de conta acima de determinado valor. Tudo foi desenhado para passar por ele e somente por ele. Não porque fosse paranoico, ainda que nunca tivesse sido ingênuo. Porque Victor havia crescido com absolutamente nada, numa casa com absolutamente nada, e a única coisa que sempre o havia salvado era a recusa de deixar outra pessoa segurar as chaves do que importava. A família chamava isso de controlador. Falavam assim entre si, em voz baixa, nos cantos dos cômodos que Victor ainda não havia entrado. Na presença dele, encenavam a gratidão, os relógios certos, os restaurantes certos, as referências certas ao sobrenome da família em ambientes profissionais, sempre com aquela ênfase particular em Carter, como se o nome fosse uma conquista que tinham merecido, e não algo que simplesmente herdaram por proximidade. Na verdade, viviam dentro da arquitetura financeira dele como inquilinos vivem num prédio, confortáveis, dependentes e silenciosamente sufocando sob um proprietário que nunca esquecia um detalhe e nunca dava a mesma coisa 2 vezes. Celina havia se casado com ele sabendo exatamente o que ele era. Era precisa, controlada e dotada de uma habilidade quase sobrenatural de se tornar o que o ambiente exigia. Passara 11 anos ao lado de Victor, com uma performance tão consistente que havia se tornado, em muitos sentidos, indistinguível de um casamento de verdade. Exceto para quem prestasse atenção aos seus olhos, que estavam sempre calculando algo que a conversa ainda não havia alcançado.
Marcos havia recebido um cargo de executivo júnior em uma das empresas de Victor de presente de aniversário de 25 anos. O que não havia recebido junto era qualquer autoridade real. Uma escolha deliberada de Victor, que havia olhado para o filho e reconhecido algo que não confiava completamente. Marcos passou o ano seguinte sorrindo em reuniões onde suas opiniões eram anotadas e depois ignoradas. Não era burro. Entendia exatamente o que o pai estava fazendo. E o odiava por isso, da forma específica e paciente com que um filho pode odiar o pai. Quieto o suficiente para passar por amor. Nicole, 24 anos, formada em direito e constitucionalmente cautelosa, havia herdado o instinto de Victor para a estrutura, sem o calor humano dele. Não confiava em ninguém na família o suficiente para se alinhar completamente com qualquer um, o que a tornava a pessoa mais perigosa na sala em qualquer momento dado. E Dale, o irmão mais novo de Victor, havia passado 20 anos ocupando aquele espaço estreito entre membro da família e conselheiro externo. Presente em todos os encontros, confiado com nada que importasse. Paciente de um jeito que, depois de um tempo, para de parecer paciência e começa a parecer preparação. Todos precisavam de Victor. Até a manhã em que o coração dele parou na cozinha e um conjunto diferente de cálculos se tornou possível. No segundo dia, os padrões já não eram sutis. Celina havia se tornado o ponto único de contato da família para todas as atualizações médicas. Ligações dos sócios mais antigos de Victor, homens que o conheciam havia décadas, que haviam ajudado a construir o que ele tinha, eram redirecionadas para a assistente dela e respondidas com uma nota polida sobre privacidade e gratidão. Pelo menos 3 desses sócios disseram depois que ligaram 2 vezes e nunca receberam resposta pessoal. Um deles mandou uma carta escrita à mão, endereçada à propriedade de Victor. A carta foi assinada por Celina. Victor nunca a viu. Marcos havia começado a aparecer nos escritórios de operações da principal empresa de logística de Victor. Não porque alguém pediu, simplesmente começou a aparecer e usar uma linguagem deliberadamente vaga. Continuidade de liderança, estabilidade em tempos de incerteza, garantir que nada se perca, que o posicionava como uma autoridade natural sem que ele precisasse afirmar nenhuma. Frank Ozay, o diretor de operações, enviou um e-mail ao endereço pessoal de Victor perguntando se Marcos havia recebido algum papel interino formal. O e-mail ficou sem leitura por 11 dias. Nicole visitou a propriedade no terceiro dia. Ficou 43 minutos no escritório particular de Victor, um cômodo pelo qual nunca havia demonstrado o menor interesse em 5 anos de eventos familiares, e saiu carregando uma sacola que Rosa, a governanta que trabalhava para Victor havia 9 anos, imediatamente percebeu estar mais pesada do que quando Nicole entrou. Quando Rosa perguntou se podia ajudar em alguma coisa, Nicole sorriu com gentileza e disse que estava recolhendo algumas coisas com valor sentimental. Rosa havia desembalado e reembalado a casa de Victor Carter em 2 mudanças e uma grande reforma. Sabia exatamente como eram os pertences sentimentais dele. Uma foto enquadrada com o filho mais velho, um diário de couro específico, um relógio que nunca usava. Nada disso estava na categoria que Nicole estava vasculhando. O que Nicole estava fotografando em rápida sucessão no celular eram documentos financeiros, resumos de portfólio, cronogramas de fundos, o tipo de material que um advogado iria querer preservado antes que desaparecesse. Ela estava se protegendo, não do luto, do que viesse depois. E Dale. Dale havia falado com o administrador da propriedade 2 vezes até o terceiro dia. Também havia se encontrado num café a 3 quilômetros do hospital com um homem que o administrador descreveria mais tarde como alguém que carregava uma pasta executiva e fazia perguntas muito específicas sobre um lote de terra não desenvolvido na divisa noroeste da propriedade de Connecticut. Dale disse ao administrador que era uma consulta de rotina. O administrador pensou nisso mais tarde e percebeu que nunca havia sido informado de quem havia autorizado Dale a fazer consultas de rotina sobre absolutamente qualquer coisa. Eles se reuniam na sala de espera 2 vezes por dia, ficavam 30 minutos, falavam em voz baixa sobre logística, se abraçavam com os braços, mas não com o corpo, e diziam: "Ele é lutador", com uma sinceridade ensaiada, enquanto checavam o celular com a outra mão.
Observá-los de longe, vê-los se reunir, conferir e se dispersar, você pensaria estar assistindo a uma empresa executando um simulacro de comunicação de crise. E estaria mais certo do que errado. Na tarde do quarto dia, Celina deu um jantar discreto na propriedade. Só a família, dizia a mensagem, sem mais explicações. Ninguém pediu nenhuma. A mesa estava posta do jeito que sempre era: madeira escura, prataria pesada, tudo no lugar certo. O uísque escocês de Victor repousava no seu decantador de cristal sobre o aparador, intocado. Victor tinha um jeito específico de servir. 2 dedos, puro, de frente para a janela. O decantador estava exatamente como ele havia deixado, e algo naquele copo intocado, o uísque ainda no nível dele, não de mais ninguém, dava a sensação de olhar para um homem que havia sido apagado, mas ainda não havia sido avisado. Marco sentou na cadeira à esquerda do lugar de Victor. Não na cadeira de Victor, mas perto o suficiente para que, ao fim da noite, ele tivesse se deslocado 2 vezes e estivesse com o braço apoiado no encosto dela como se fosse a sua. Eles comeram. Trocaram conversas cuidadosas e eficientes. E então, entre a segunda taça de vinho e a sobremesa, a linguagem na sala mudou de tom tão suavemente que chegou a ser elegante. Marco se referiu à propriedade do Colorado como tecnicamente abaixo do rendimento esperado e sugeriu que poderia ser uma janela natural para a reestruturação. Dale concordou com a serenidade de quem já estava pensando exatamente nisso havia vários dias. Nicole mencionou, com um tom de quem está reportando um detalhe administrativo menor, que havia pesquisado as cláusulas de incapacidade do fundo com um colega de um escritório de direito empresarial. Cláusulas de incapacidade. Ela disse isso da forma como as pessoas dizem algo que ensaiaram até parar de soar como que é. Quando Marcos perguntou a Celina diretamente quanto tempo até o conselho da holding exigir uma decisão formal de liderança, Celina não levantou os olhos do prato. Terminou de mastigar, refez a taça, pousou a garrafa sem nenhuma emoção particular. Dá mais uma semana, ela disse. Não force nada antes de saber para qual lado isso vai. Para qual lado? Ninguém pediu esclarecimento. Ninguém precisava. Ela começou a atender as ligações na garagem. Rosa percebeu no 5º dia. A garagem anexa na ala norte da propriedade era o espaço de Victor. Os carros, as ferramentas, uma bancada que ele nunca havia de fato usado, o vazio organizado de um cômodo que um homem muito específico havia reivindicado e mantido. Celina não tinha nenhuma razão de estar lá. Mas a partir do 5º dia, ela desaparecia naquela direção 2, 3 vezes por dia, ficava de 10 a 15 minutos e voltava cada vez com o rosto composto numa serenidade que parecia recém-aplicada. O celular dela não mostrava histórico de chamadas nesses intervalos. Para uma mulher que normalmente deixava o aparelho com a tela para cima no balcão da cozinha e nunca apagava nada, isso não era acidente. Era um sistema. No hospital, a performance era impecável. Ela sentava ao lado de Victor todas as tardes, segurava a mão dele, aprendia o nome de cada enfermeira e usava corretamente na visita seguinte. Fazia as perguntas certas para os médicos certos, no tom certo de esperança medida. Se vestia com cuidado, não casual de hospital, mas também sem exagero, sempre com aquela calibragem precisa de uma mulher gerenciando sua imagem com atenção profissional. Mas havia algo errado no corpo dela. Não era luto, não era medo. Era algo mais próximo do esforço sustentado e exaustivo de manter uma versão encoberta em tempo real. O esforço de alguém que está gerenciando em silêncio algo complexo e se tornou, pela prática, muito habilidosa em fazer parecer nada. Uma enfermeira do turno da noite, chamada Patrícia, ouviu um fragmento de conversa do lado de fora do quarto de Victor no 7º dia. Estava passando pelo corredor. A porta não estava completamente fechada. Ouviu uma voz feminina, controlada, baixa, sem pressa, dizer: "Ele não sabe de nada. Para de se preocupar com isso." Celina dobrou a esquina 10 segundos depois, celular já no bolso, expressão completamente neutra. Patrícia voltou ao posto e não disse nada, porque genuinamente não era assunto dela. Mas pensou nisso depois. Pensou na confiança específica naquelas palavras. Não a de uma esposa assustada, tranquilizando uma amiga.
a de uma mulher gerenciando uma situação, emitindo uma instrução. 2 dias depois, Rosa voltava de um recado quando notou um carro estacionado na rua residencial do lado de fora do portão sul da propriedade. Prata, modelo recente, sem identificação comercial. Estava lá quando ela havia saído 1h30 antes. O motorista era um homem por volta dos 40 e poucos anos, esguio, bem vestido, cabelos grisalhos nas têmporas. Sentado completamente imóvel, observando a casa com a qualidade específica de alguém que estava tentando passar despercebido, mas não havia conseguido de todo. Rosa memorizou o rosto. Não disse nada. Ela se lembraria disso mais tarde. O nome dele era Carter Reed. Não Carter como o sobrenome da família. Aquela ironia particular era involuntária, ainda que dissesse algo sobre o senso de humor do universo. Carter Reed tinha 51 anos, cabelos grisalhos, esguio, sem pressa do jeito que homens muito seguros de si não têm pressa. Usava ternos que custavam mais do que a maioria das pessoas gasta em móveis e nunca parecia estar se esforçando. Havia sido consultor financeiro privado de Victor Carter por 8 anos. 8 anos. Ele conhecia a arquitetura dos fundos como o projetista conhece as vigas de sustentação. Sabia quais contas tinham restrições de transferência e quais estavam isoladas da supervisão do gestor do fundo. Conhecia a cascata de herança, quem recebia o quê, em qual sequência, sob quais condições, melhor do que o próprio advogado de Victor. Sabia onde estavam os pontos frágeis, onde o dinheiro poderia ser silenciosamente redirecionado durante um período de confusão por incapacidade, quando a supervisão estava fragmentada e ninguém tinha certeza de quem detinha a autoridade funcional sobre o quê. Ele e Celina estavam se relacionando havia 14 meses, e planejando juntos havia pelo menos 9. Deixa isso pousar por um segundo. O homem em quem Victor Carter confiava com a arquitetura completa de sua vida financeira. O homem que se sentava à frente de Victor em reuniões trimestrais, que o tranquilizava de que todas as proteções estavam no lugar, que Victor apresentava em jantares do setor como a razão pela qual consigo dormir à noite. Esse homem havia estado na cama de Celina e na confiança de Celina por mais de 1 ano. Enquanto Victor dormia. O caso não havia começado como estratégia, mas havia se tornado uma. Carter Reed não era só um amante, era uma chave. Celina entendeu isso cedo e agiu sobre isso de forma deliberada. E Carter Reed, que havia olhado para o império de Victor Carter por dentro durante 8 anos e entendia exatamente quanto dele seria acessível se a pessoa certa fosse removida, entendeu que Celina não era uma distração. Era uma posição. Juntos, eles haviam esboçado o que a incapacidade de Victor abriria. Quais contas poderiam ser realocadas para estruturas que Carter havia silenciosamente reposicionado meses antes? Quanto poderia ser movido durante a janela de confusão, antes que os gestores dos fundos e os advogados se organizassem? Eles não haviam engenhado o colapso de Victor, mas haviam rodado o cenário. Tinham percorrido cada etapa. Tinham uma sequência. Quando o coração de Victor parou na cozinha e a ambulância chegou, Carter Reed recebeu uma mensagem do número secundário de Celina em menos de 2 horas. Dizia: "Começou. Fique pronto." Ele estava pronto. A primeira transferência, uma realocação de uma conta de investimento secundária para uma entidade holding que Carter havia reposicionado 6 meses antes, foi executada 3 dias depois. Pequena. Projetada para ser invisível, estruturada para evitar os limites de alerta monitorados pelo advogado de Victor. O segundo movimento estava agendado para o 11º dia. Victor ainda estava inconsciente. Carter Reed compareceu ao encontro familiar seguinte no hospital brevemente. Expressou condolências com sinceridade contida, cumprimentou Marcos com um aperto de mão e foi embora. Ninguém achou isso estranho. Afinal, ele era o consultor de confiança da família. Marcos sabia do caso. Não da camada financeira por baixo, mas ele havia estado no saguão do Ritz-Carlton 3 meses antes, a caminho de um almoço de negócios, quando avistou sua mãe e Carter Reed sentados no bar do hotel numa conversa que não era profissional.
Viu a forma específica como os dois se reposicionaram quando perceberam que ele estava lá. Entendeu imediatamente. Não disse nada. Fez os cálculos no elevador a caminho do andar e havia chegado à sua conclusão antes mesmo de sentar para o almoço. Se Selina estava alinhada com Carter Reed, o homem que controlava a arquitetura financeira, então o caso era mais valioso como silêncio do que como confronto. Sua mãe bem posicionada significava que o papel de Marcos se expandiria depois. O segredo era uma alavanca. Ele o arquivou e o usou como tal. Havia olhado nos olhos da mãe no jantar daquela semana e não dito nada. Ela olhou de volta, sabendo que ele sabia, e também não disse nada. O entendimento entre eles foi transacional e imediato, e não exigiu palavras, o que talvez fosse a parte mais perturbadora de tudo. Nicole operava no instinto. Não havia confirmado nada específico, mas tinha a sensibilidade de advogada para o risco de exposição, aquele senso particular e bem calibrado de que algo na estrutura está prestes a rachar e que o movimento inteligente é não estar diretamente adjacente ao ponto de fratura. Silenciosamente, havia movido recursos de uma conta conjunta que compartilhava com Marcos para uma estrutura corporativa pessoal que ela controlava sozinha. Estava se protegendo de qualquer forma que o desastre tomasse, sem precisar saber suas dimensões exatas. Dale sabia mais do que jamais deixou transparecer. Dale havia sabido por anos, porque Dale prestava atenção em tudo e processava em silêncio, e nunca deixava você enxergar o que estava retendo. Que Victor tinha um filho do primeiro casamento, um rapaz chamado Eli, agora com 30 anos, que havia sido sistematicamente minimizado. Primeiro pelo divórcio, depois por Selina, que havia passado 11 anos garantindo que Eli aparecesse no mínimo possível de documentos, de encontros, de conversas relevantes. Selina havia convencido Victor a não incluir Eli em discussões de planejamento patrimonial 4 vezes separadas. Havia descrito o enteado em vários momentos como bem estabelecido na própria vida, sem muito interesse nesses assuntos. Melhor não sobrecarregá-lo. Victor havia escutado. Victor havia cedido, talvez porque fosse mais fácil, talvez porque o segundo casamento havia se tornado a coisa que ele mais protegia. Dale havia assistido a tudo isso acontecer. Não havia dito nada. Havia estado em cada encontro onde a ausência de Eli era silenciosamente imposta. Havia colaborado quando era útil e esperado quando não era. Estava esperando agora também. A coisa mais feia numa família assim não é que uma pessoa esteja podre, é que a podridão se distribui. Cada um deles havia tocado nisso, racionalizado, e encontrado a versão dos fatos onde seu pedaço específico da traição era necessário, compreensível ou simplesmente inevitável. O silêncio de Marcos era estratégia. O roubo de documentos de Nicole era proteção. As manobras de Dale eram posicionamento. O caso de Selina era... o quê? Uma transação que acidentalmente incluiu intimidade. Todos haviam vestido roupas diferentes, mas todos estavam usando a mesma coisa. A doutora Anand fez uma anotação no prontuário de Victor no 6º dia. Paciente demonstra indicadores de resposta intermitente, não volitiva. Requer avaliação adicional. O que isso significava em português claro? Havia algo por trás da imobilidade de Victor que não estava ausente. Havia algo registrando. O ritmo cardíaco dele se alterava quando vozes específicas entravam no quarto. Não de forma dramática, não de maneiras que um observador casual lesse como consciência, mas de forma mensurável, consistente, em padrões que correlacionavam com locutores particulares. Quando Marcos visitou no 7º dia e passou 20 minutos no canto do quarto ao telefone, falando baixinho sobre o ativo de Denver e se deveria ser listado antes ou depois da reunião do conselho, a frequência cardíaca de Victor subiu 8 batimentos acima da linha de base e sustentou essa elevação por 11 minutos após Marcos sair. Quando Nicole chegou no 8º dia, carregando sua sacola, e a abriu brevemente perto da cabeceira da cama para checar algo no celular, o monitor mostrou uma variação sustentada, que a doutora Anand assinalou em suas notas como atipicamente consistente para um paciente inconsciente neste estágio. O incidente mais perturbador aconteceu no 9º dia. Selina veio sozinha. Executou o ritual. Sentou ao lado dele, segurou a mão, conversou suavemente com as enfermeiras.
Então, acreditando estar sem testemunhas, se inclinou perto do ouvido de Victor. A câmera do corredor tinha um ângulo parcial para o canto do quarto. Registrou o que aconteceu a seguir. Ela disse, com calma e sem emoção particular: "Preciso que você entenda que, seja o que for que aconteça, eu já me certifiquei de que as coisas vão ficar bem. Para todo mundo." Fez uma pausa. Depois: "Não lute tanto, Victor. Está cansando todo mundo." Ela beijou a testa dele, se levantou, alisou a frente do casaco, checou o reflexo no celular apagado e saiu. O monitor mostrou um pico cardíaco de 17 batimentos em menos de 40 segundos. Levou 4 minutos e 12 segundos para voltar à linha de base. A doutora Anand revisou os dados na manhã seguinte e escreveu uma única palavra na margem das suas anotações. Cruzou ela 1 minuto depois, mas ainda estava legível. Ouvindo. No 11º dia, a aparência havia se desgastado até quase nada. Carter Reed participou de 2 reuniões discretas com profissionais de planejamento patrimonial. Não oficialmente, nada registrado em ata. Ele as enquadrou como consultas informativas em nome da família durante um período de incapacidade, tecnicamente permitido, praticamente o equivalente financeiro de alguém vasculhando a carteira de outra pessoa enquanto ela dorme. Os planejadores perguntaram, com cuidado, se ele tinha autoridade documentada para fazer as consultas. Carter apresentou uma carta de apresentação assinada por Celina. Celina havia escrito no papel timbrado formal da propriedade. Marcos havia refinado o memorando ao conselho, propondo a si mesmo como autoridade executiva interina, até a 4ª versão. Ainda não havia enviado. Estava calibrando a linguagem. Mas lia o documento todas as manhãs, ajustando uma palavra aqui, uma frase ali, da forma como você revisa algo que com certeza vai usar. No 12º dia, um assistente social do hospital chamado Joel estava passando pela sala de reuniões familiar quando ouviu vozes por uma porta que não havia sido completamente fechada. Não estava bisbilhotando. Simplesmente ouviu o que a sala ofereceu. As 3 vozes eram de Celina, Marcos e Dale. Estavam discutindo sequelas cognitivas, especificamente a diferença entre Victor acordar completamente lúcido ou acordar com capacidade reduzida, e o que cada cenário legalmente exigiria da família em termos de autoridade e tutela. Marcos disse, num tom que Joel descreveu depois como perturbadoramente businesslike: "Se ele voltar meio apagado, temos muito mais espaço para trabalhar." A resposta de Dale foi baixa, e Joel não conseguiu reconstruí-la. Celina disse: "Não vamos presumir nada ainda. Não. Vamos torcer pelo melhor. Não. Ele vai ficar bem. Nem mesmo. A gente não deveria estar falando sobre isso. Não vamos presumir nada ainda." Joe voltou para o escritório e ficou sentado por um longo tempo. Então anotou tudo e colocou a data. Não estava errado em fazer isso. Havia mais uma coisa que Joe não havia ouvido. 2 dias antes, Dale havia tido uma conversa telefônica privada. Essa completamente sem testemunhas, reconstruída mais tarde apenas a partir de registros de chamadas, com um contato que ele descreveu em suas anotações como um especialista em janelas regulatórias. A questão que Dale aparentemente havia levantado era por quanto tempo um titular poderia permanecer em incapacidade documentada antes que as cláusulas sucessórias de um fundo pudessem ser formalmente invocadas sem contestação legal. A resposta, ao que parece, era 14 dias. Victor acordou no 14º dia. Ele não engasgou. Não se ergueu de repente. Não fez o retorno de nenhuma forma teatral. Seus olhos se abriram. Devagar. Da forma como os olhos de alguém se abrem quando essa pessoa estava consciente do ambiente por mais tempo do que alguém suspeitava e agora está simplesmente deixando isso ser conhecido. A enfermeira pressionou o botão de chamada. A doutora Anand chegou em 4 minutos. Victor acompanhou o movimento. Respondeu a instruções. Apertou a mão por comando. Seguiu a luz. A avaliação cognitiva levou 2 dias e não mostrou nenhum comprometimento relevante. Ele estava, em todos os parâmetros clínicos, completamente íntegro. Mas Victor Carter não se comportou como um homem que havia voltado de algum lugar. Ele se comportou como um homem que havia estado escutando num quarto escuro e agora simplesmente estava acendendo as luzes.
Quando Celina visitou no terceiro dia de consciência dele, entrou com a expressão que havia mantido por 2 semanas. Preocupação contida, alívio medido, a performance de uma mulher que havia se segurado com firmeza. Disse a ele que todo mundo havia rezado, que a família estava aliviada e jubilosa, que a casa estava bem, que Rosa estava bem, que tudo havia sido cuidadosamente administrado. Victor a observou da forma como você observa um sistema climático que já viu antes e já sabe como decifrar. Eu sei, ele disse. Só isso. Celina sorriu, apertou a mão dele, disse que ele precisava descansar. Ela não dormiu bem naquela noite. Não entendia bem por quê. Disse a si mesma que era o estresse residual. Disse a si mesma que era a readaptação. Disse a si mesma que o pior havia ficado para trás. Havia lido a situação completamente errado. 2 semanas após a alta, a assistente pessoal de Victor entregou bilhetes escritos à mão para cada membro da família. Ele pedia a presença de todos na propriedade no sábado à noite. Um jantar, um encontro de família, uma oportunidade de recomeçar, dizia o bilhete. Marcos leu o seu 2 vezes e concluiu que Victor queria parecer magnânimo. O patriarca retomando a cabeceira da mesa com um gesto de reconciliação que permitiria a todos seguir em frente. Ensaiou uma versão de remorso no espelho do banheiro. Não o remorso real, o arquitetônico, o tipo que você constrói para redirecionar a atenção, não para expressá-la. Nicole ligou primeiro para o advogado. Decidiu que se equilibrasse corretamente alívio visível e gratidão discreta, sua exposição era gerenciável. Tinha os documentos, tinha a estrutura corporativa pessoal, tinha negação plausível em vários dos itens mais significativos. Ficaria bem. Dale levou uma garrafa cara de Bordeaux. Havia decidido que Victor, assustado pela mortalidade, tendo quase perdido tudo, chegaria a esse jantar num estado de espírito de reconciliação, não de destruição. Homens poderosos na experiência de Dale geralmente preferiam manter sua dinastia a incendiá-la. Ele calculou que Victor estaria buscando um caminho a seguir, não um acerto de contas. Celina se vestiu na cor que Victor sempre havia dito ser a favorita dele. Havia passado as 2 semanas desde a alta recalibrando a situação com Carter Reed. A segunda transferência havia sido silenciosamente revertida, a correspondência podada do número secundário, os encontros reestruturados em algo que poderia ser explicado, se necessário. Ela acreditava ter sido minuciosa. Acreditava que o que quer que Victor houvesse ouvido de uma cama de hospital, se é que ouviu algo, era fragmentado, ambíguo, negável. Acreditava que o casamento, como a propriedade, poderia ser preservado pela gestão. Chegaram à mesa acreditando que ainda poderiam performar para sair de qualquer que fosse aquela situação. Chegaram como atores que não haviam sido avisados de que o script inteiro havia sido reescrito. A casa estava aquecida. Rosa havia cozinhado. A mesa estava posta exatamente como sempre era nas noites formais. Victor sentava na cabeceira, sem pressa, comendo com a atenção cuidadosa de um homem que está sendo cortês porque escolheu ser cortês, não porque estava confortável. Fez conversa mínima durante o primeiro prato. Perguntou a Marcos sobre uma questão de logística que Marcos respondeu com cuidado em excesso. Perguntou a Nicole sobre o trabalho dela de um jeito que fez ela responder brevemente demais. Perguntou a Dale sobre a propriedade de Connecticut de um jeito que fez a mandíbula de Dale se contrair quase imperceptivelmente. Ninguém relaxou. Ninguém conseguia identificar por quê. A comida era boa e o ambiente era acolhedor, e o anfitrião era cortês, e tudo ali parecia exatamente como os 5 segundos antes de um acidente. No meio do segundo prato, Victor pediu licença. Voltou carregando um controle remoto. Sentou. Pressionou um botão. A televisão de tela plana na parede da sala de jantar, decorativa, nunca usada, acendeu. A primeira imagem era um histórico de mensagens de texto, nomes ocultados. Mas a linguagem das mensagens era imediatamente legível para uma pessoa na sala, e o rosto dessa pessoa mudou antes que ela pudesse impedir. As mensagens discutiam timing, posições de conta, continuar gerenciando as coisas com discrição. A janela, antes que os gestores dos fundos ativem a supervisão. Marcos olhou para a tela, depois para Celina.
Depois de volta para a tela, e algo na expressão dele cristalizou no horror específico de um homem que foi corretamente incluído numa catástrofe, da qual achava ter mantido distância. Victor pressionou o botão de novo. Registros bancários, datas de transferência, valores, entidades de destino, a realocação da conta secundária. 3 movimentações, com hora e data marcadas. Documentadas pelo mesmo advogado cujos alertas Carter Reed havia projetado para contornar, e que havia sido cuidadoso o suficiente para preservar um registro paralelo para sua própria proteção. A mão de Nicole sobre a mesa parou de se mover. Victor pressionou o botão de novo. Imagem do corredor do Hospital Hargrove, 9º dia. O timestamp estava visível. O ângulo mostrava as costas de Celina, a porta, a postura de uma mulher se inclinando em direção ao ouvido de um paciente. O áudio estava claro. Não lute tanto, Victor, está cansando todo mundo. Marcos empurrou a cadeira para longe da mesa. Não de forma dramática, um reflexo. O instinto de uma pessoa se separando de uma fonte de contaminação. Empurrou para longe da própria mãe. Celina olhou para a mesa. O rosto havia ido além do alcance das expressões que havia preparado. Victor pressionou o botão de novo. Um documento. Um rascunho de instrumento de fundo com anotações à margem. A caligrafia de Nicole, seu estilo de anotação, a taquigrafia que ela usava no trabalho jurídico que ela reconheceria do outro lado do cômodo. Uma estrutura alternativa de herança. Não executada. Preparada por Carter Reed, anotada por Nicole, projetada para redirecionar o patrimônio de Victor no caso de sua morte. O rosto de Nicole ficou rígido, da forma específica de quem está calculando se o silêncio ainda é uma estratégia viável. Dale encarou a tela com a expressão de um homem vendo uma porta que havia deixado destrancada abrir pela direção errada. Então Victor pressionou o botão uma última vez. Uma mensagem. Um único slide. O número de Celina como remetente. O número de Carter Reed como destinatário. 11º dia do coma. 23 horas e 43 minutos. 12 palavras na tela. Se ele não morrer sozinho, isso fica muito mais complicado. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir as velas. Celina não levantou os olhos. Olhou para a mesa, para as mãos, para o arranjo de talheres que havia escolhido naquela manhã com o cuidado específico de uma mulher que ainda acreditava que gerenciar detalhes era uma opção disponível a ela. Não levantou os olhos nenhuma vez. Victor desligou a tela. Não levantou a voz. Não se levantou. Pegou o copo d'água, o olhou, o pousou sem beber. Eu ouvi coisas naquele quarto, ele disse. Não tudo. O suficiente. Olhou primeiro para Marcos, firme, clínico. Você sabia do caso. Escolheu o silêncio porque te servia. Olhou para Nicole. Você fotografou meus arquivos e mandou um advogado redigir um fundo substituto com o homem que estava dormindo com minha esposa. Olhou para Dale. Você correu cronogramas. Falou com um consultor sobre cláusulas de incapacidade. Você estava construindo um relógio em torno do meu corpo inconsciente. Dale começou a dizer algo. Não, disse Victor. E Dale parou. Ele olhou para Celina por último. Ficou olhando por um longo momento e depois desviou o olhar, como se ela já tivesse deixado de estar presente em algum sentido significativo. O acordo pré-nupcial é preciso, ele disse. Você recebe exatamente o que ele especifica e nada além. Os advogados já foram informados. A relação profissional de Carter Reed com esta família está encerrada e a documentação das transferências foi encaminhada ao Conselho Regulatório competente. Celina levantou os olhos. Victor, os fundos foram reestruturados, ele disse, por uma nova equipe jurídica, numa nova jurisdição, com novas proteções. Nenhum de vocês, nem Marcos, nem Nicole, nem Dale, receberá qualquer distribuição do meu patrimônio. A sala processou isso em silêncio. Então a compostura de Marcos rachou em algo entre raiva e súplica, e ele começou uma frase que Victor interrompeu com uma única mão levantada. E tudo, disse Victor, vai para Eli. O nome caiu na sala como um objeto físico. Eli. O filho do primeiro casamento.
O rapaz que Celina havia passado 11 anos tornando invisível. Havia convencido Victor a excluí-lo de reuniões de planejamento patrimonial. Havia descrito em encontros como bem estabelecido e desinteressado. Havia sistematicamente minimizado em todo documento legal, em toda conversa relevante, em cada momento em que as prioridades de Victor estavam sendo silenciosamente moldadas. O único membro da família de Victor que nunca havia pedido nada. Nunca se posicionado, nunca aparecido na propriedade carregando pastas de couro. Você passou anos me convencendo de que ele não tinha lugar aqui, Victor disse para Celina. Disse sem calor, sem prazer, da forma como você enuncia um fato que foi verificado além de qualquer argumento. Você foi minuciosa. Eu percebi tudo o que você fez. Só que, por muito tempo, escolhi não perceber. Ele abotoou o paletó. A documentação transferindo o patrimônio para Eli está executada e selada. Os advogados dele já confirmaram o recebimento. Ele empurrou a cadeira de volta com precisão. Este jantar foi a última ocasião em que vocês serão recebidos nesta casa. Rosa vai acompanhá-los até a saída. Ele saiu do cômodo. Não olhou para trás nenhuma vez. Nenhuma vez. Eles souberam depois que Eli havia se reunido com a equipe jurídica de Victor 3 dias antes daquele jantar. Ele havia dirigido sozinho. Chegou 7 minutos antes. Sentou na sala de reuniões com a calma de alguém que havia passado 30 anos sem esperar nada do mundo do pai e, consequentemente, nunca havia construído o senso de si mesmo em torno dele. Quando o advogado apresentou o escopo completo da herança, os imóveis, as participações societárias, a cascata de fundos, o portfólio de propriedades em 4 estados, Eli ouviu sem interromper. Fez 2 perguntas, uma sobre o prazo para a transferência formal e uma sobre se a equipe doméstica pessoal de Victor seria mantida. O advogado disse que sim. Eli agradeceu, apertou a mão e saiu. Não comemorou, não ligou para ninguém. Voltou pelo mesmo caminho que havia vindo e naquela noite enviou ao pai uma única mensagem de texto. Quando você estiver pronto, estarei aqui. Victor leu naquela noite no escritório. O uísque que não havia tocado em 3 semanas foi finalmente servido. Ele ficou sentado com o copo entre as mãos e leu a mensagem. E leu de novo. Não respondeu imediatamente. Ficou sentado no silêncio particular de um homem que havia passado a vida inteira confundindo controle com confiança e havia, a um custo muito alto, finalmente entendido a diferença. Havia construído uma fortaleza. Havia selado cada entrada, havia projetado cada proteção e engenhado cada fechadura. E então havia entregado as chaves para as pessoas que já estavam fazendo cópias. A única pessoa que nunca havia tentado tomar nada era a única que nunca havia recebido nada. Victor Carter ficou sentado com o uísque e olhou para a janela escura, e pensou nos anos que havia levado para enxergar com clareza o que sempre havia estado bem na sua frente. Então digitou de volta. Estou pronto agora.